Olá, aqui é o professor Ricardo Abreu e professora Ana Carolina, e nós hoje vamos demonstrar como faz a confecção do gig de Lúcia para a disciplina de oclusão. Bom, para a gente fazer a construção do gig de Lúcia, nós vamos precisar de alguns materiais. O primeiro material que a gente vai precisar é o paciente. No caso, o paciente vai estar representado por um manequim Marília. Então, toda vez que a gente pensar, que a gente olhar, isso daqui que a gente tem não é um manequim, é o nosso paciente, porque o nosso gig ele é feito diretamente na boca do paciente. Mas, para fins didáticos, nós vamos fazer essa demonstração no manequim Marília, tá bom? Mas lembre-se, esse procedimento é um procedimento clínico que é feito diretamente na boca do nosso paciente. Para isso, nós vamos precisar de um lápis ou lapiseira, um pincel com isolante, uma vaselina sólida, estéril, a nossa resina acrílica, no caso do nosso gig, vai ser feito com uma resina acrílica vermelha, de alta qualidade, de preferência a resina da marca Duralay, com o líquido para a resina, né, o monômero dessa resina, ou pote Dapen, de preferência um pote Dapen de silicone, nossa espátula 7, régua milimetrada flexível, as nossas fresas para acabamento e polimento e carbono com a pinça porta-carbono, tipo Miller. Então, esse é o material que a gente vai precisar. A partir de agora, nós vamos dar início à confecção do nosso gig. Bom, para nós darmos início à confecção do nosso gig, a gente precisa fazer algumas marcações da extensão desse gig. Bom, então, para efeitos didáticos, nós começamos fazendo a marcação da extensão do nosso gig. A extensão do nosso gig vai depender muito, obviamente, da situação clínica do nosso paciente. No caso do manequim Marília e da grande maioria dos nossos pacientes, nós vamos pegar e nós vamos marcar aproximadamente 2/3 ou o terço distal aqui do nosso incisivo lateral superior. Então, o nosso incisivo lateral superior do lado direito e o nosso incisivo lateral superior do lado esquerdo. Isso por vestibular. Então, para a extensão vestibular do nosso gig, nós marcamos, dependendo da largura dos incisivos do paciente, entre o meio do incisivo lateral ou próximo à distal do incisivo lateral. Nesse caso, nós vamos marcar aqui aproximadamente na metade do nosso incisivo lateral, dos dois lados. Então, marcou o incisivo lateral do lado direito e marcou o incisivo lateral do lado esquerdo. O nosso limite, também na região vestibular do centro do gig, vai ser a ponta da papila interincisal, a ponta da papila entre os incisivos centrais. Então, nós marcamos aqui da ponta da papila a marcação do incisivo lateral de um lado e da ponta da papila a marcação do incisivo lateral do lado oposto, ou do lado esquerdo. Então, nós temos aqui a extensão do nosso gig por vestibular. Feito a marcação do nosso gig por vestibular, nós fazemos então a extensão do nosso gig por palatino. A extensão do nosso gig por palatino, ela vai até a ponta dele vai aproximadamente, seguindo a rafa mediana, aproximadamente 10 milímetros, se estendendo por palatino. Então, aproximadamente 10 milímetros se estendendo por palatino é a extensão do nosso gig, aqui alinhando com a rafa mediana.
Então, aquele ponto que a gente tinha marcado, mais ou menos no meio do incisivo lateral, nós seguimos daí para alinhar com o ponto da RAF mediana. Então, aproximadamente 10 a 15 milímetros, nós marcamos por palatino. Então, nós ficamos por vestibular a extensão do nosso jig e por palatino aqui a quantidade da extensão. Nosso próximo passo agora é fazer o isolamento dos dentes. Então, para fazer o isolamento dos dentes, nós utilizamos uma vaselina estéreo sólida e fazemos o isolamento dos dentes com um pincel de cerda macia. O objetivo de fazer esse isolamento é para evitar que a resina acrílica penetre em áreas retentivas dos dentes e também, caso o nosso paciente tenha restaurações nos dentes anteriores, restaurações plásticas nos dentes anteriores, para evitar que haja uma aderência da resina acrílica nesses dentes. Então, nós utilizamos a vaselina. Algumas técnicas, alguns profissionais utilizam para isolamento alguma película metálica. No nosso caso, nós vamos utilizar apenas a vaselina sólida. Nosso paciente com os dentes isolados, a gente agora vai fazer a manipulação da resina acrílica. Manipulação da resina acrílica, ela é sempre na proporção de uma porção de líquido para 3 porções de pó. Como na construção do jig nós utilizamos uma quantidade muito pequena de resina, o que a gente sugere é a porção do pot dappen, ele invertido. Então, essa a porção oposta, ou o copo menor do pot dappen é suficiente para fazer o jig. Então, uma pipeta, nós colocamos o líquido e colocamos até aproximadamente 1/3 dessa porção do copo, né, a porção menor do copo do pot dappen, e daí pulverizamos essa porção líquida com a resina acrílica vermelha. E é feito então a homogeneização dessa resina acrílica com uma espátula número 7. É aguardado a reação inicial da resina acrílica, de preferência com o pote fechado. Porque a fase ideal de trabalhar com essa resina acrílica é na fase plástica, logo após a fase fibrilar. Então a resina ela já perdeu o brilho e está iniciando, né, tá na fase fibrilar. Então a gente observa, né, que ela forma esses fios, formam as fibras, né? Essa é a fase fibrilar da resina.
ela está iniciando agora na fase plástica e nós fazemos aí um rolo com a resina em forma de barril. Ok? Então, um rolo em forma de barril. Nós fazemos esse rolo e daí vamos no nosso modelo superior e posicionamos aproximadamente na posição 2/3 desse barril na incisal do dente do nosso paciente. Ok? Então, 2/3, como a gente vê aqui, 1/3 fica por vestibular e 2/3 vai ficar por palatina. E nós vamos então acomodando com pressão digital essa resina acrílica de forma a preencher a área demarcada do nosso gig. De preferência deixando um leve excesso que será removido posteriormente com as fresas. Ok, então nós temos o nosso gig, a resina já reagiu, nós temos o nosso gig em posição, cobrindo, né, ou excedendo aquele limite que a gente definiu como extensão do nosso gig. Então, tanto por vestibular quanto por palatino, o nosso gig está além daquela área que a gente determinou. Então, o que a gente vai fazer agora é marcar a área que a gente quer delimitar. Então, nós vamos aqui, né, e aí, para facilitar, nós marcamos o que seria, né, o que é a linha média. Então, nós vamos aqui marcar a linha média do nosso gig, ok? Rafo mediana. Nós marcamos o que é a linha média do nosso gig. A partir da linha média, nós vamos marcar, né, a extensão até metade do nosso incisivo lateral. E a nossa extensão por palatina. Então, essa é a delimitação do nosso gig, né, por palatina. E por vestibular. Ok? Então, a gente agora vai deixar o nosso gig mais simétrico, né? A gente colocou ele com a resina acrílica, obviamente, quando a resina acrílica está reagindo, a gente não tem como deixar absolutamente simétrico. A gente agora vai com a peça reta e uma fresa Max Cut e Mini Cut fazer os acabamentos desse gig. Primeira etapa do acabamento é fazer a delimitação dos bordos, né, do tamanho do nosso gig. Uma vez que a gente faz a delimitação da extensão do nosso gig, do bordo do nosso gig, delimitando a extensão dele dentro daquelas referências que a gente tomou, nós daí vamos fazer o acabamento final e as rampas que vão guiar o dente incisivo inferior centralizado no nosso gig. Mas isso a gente vai fazer na próxima etapa, que agora a gente vai fazer a delimitação da extensão do nosso gig. Para a delimitação da extensão do nosso gig, né, a gente pode remover ele do nosso paciente e nessa delimitação que a gente fez no modelo, nós vamos então utilizar uma fresa Max Cut, nesse momento, né, que tem um corte mais forte, mais grosseiro, para a gente remover todo esse excesso que a gente tem de gig. Então, para isso, a gente vai utilizar uma fresa Max Cut.
Aqui, ó. Então, removendo o excesso. Removido os excessos, né? Então o nosso gig por vestibular, né? Se a gente observa aqui onde a gente marcou a linha média, ele tem uma certa simetria dos dois lados, e por palatino, né? Também na linha média tem uma certa simetria entre os dois lados. Agora a gente vai começar a dar a forma final ao nosso gig. Dessa forma final do nosso gig, algumas características importantes de a gente observar. Uma, essa espessura aqui, né? Então, se a gente tem o palato do nosso paciente está aqui, né? Os dentes estão aqui, e o palato do nosso paciente está essa região que o gig toca. E a gente tem essa espessura. Se a gente deixa essa espessura pelo palato do nosso paciente, como a gente pode ver aqui no nosso paciente, né, isso vai gerar uma região de degrau, ou seja, vai gerar um desconforto muito grande ao nosso paciente, porque a língua desse paciente vai estar batendo aqui. Então a gente precisa fazer com que o nosso gig ele termine em zero com o palato do paciente. Ele termine bem alinhado com o palato do paciente para não ficar essa área desconfortável. Mas a gente não pode diminuir a altura do nosso gig aleatoriamente, porque a gente precisa manter essa mordida, né, da região anterior do gig para manter a abertura dos dentes posteriores. Então nós vamos precisar desgastar essa parte posterior do gig, essa parte mais interna do gig, de forma com que ele alinhe zero, mas sem diminuir a altura posterior da desoclusão. Então a gente já vê que o nosso paciente, né, ele fecha na região mais anterior do gig, né? Então essa região anterior, que é onde o incisivo toca, a gente não vai mexer. A gente vai trabalhar dessa região mais ou menos do incisivo para posterior, ok? E aqui é a nossa linha média, a linha que a gente marcou, que é o centro do nosso gig. E o ideal é que a mandíbula, o toque, onde os incisivos batam no gig, seja o mais centralizado possível na mandíbula, para poder não haver um jogo da mandíbula. Então a gente precisa que esse toque seja o mais centralizado possível. Então o toque da mandíbula do nosso paciente no gig, ela vai ter que ser o mais centralizado possível. Então essa região central e mais na região anterior do gig é uma região que não pode ser desgastada. Então a gente agora vai trabalhar no gig por desgaste sempre da região mais central para os bordos. Então a gente vai da região central para os bordos, fazendo com que o gig termine em zero com o palato, para deixar confortável para o paciente, mas ao mesmo tempo a gente mantenha essa altura da linha média. Então o gig ele realmente vai ficar como um telhado, né? Quando a gente terminar o gig, ele vai ficar com essa altura, com esse formato. A região central mais alta e os bordos diminuindo, alinhando em zero com o paciente, que é o que a gente mais ou menos já tem aqui na região anterior, né? A gente tem uma região, né, central mais alta,
e as laterais vão diminuindo, alinhando em zero. Então a gente vai conseguir essa diminuição desgastando daí o jig no seu bordo. Então nós vamos começar o desgaste sempre da linha média em direção ao bordo. Então, sempre da linha média em direção ao bordo. Nós ainda estamos com a broca Max Cut, que é uma broca que tem um corte mais forte, né? E a gente vai vendo aqui essa diminuição do bordo. Então aqui eu fiz uma metade para a gente já conseguir visualizar. Então nós temos ainda a linha média preservada, ou seja, não diminuiu ou não foi diminuída a altura, mas nós temos já um lado do jig que já está praticamente alinhando em zero. O restante vai ser finalizado com a mini cut, que tem um corte mais suave. Então, se a gente vier aqui no nosso paciente, a gente observa que um lado, né, para efeito de demonstração, né, um lado já está alinhando aqui em zero com a mucosa do paciente, e o outro lado a gente tem ainda o degrau. Então, esse lado a gente tem aquele degrau desconfortável do paciente, mas esse lado a gente já tem ele alinhando em zero. E nós temos daí a linha média ou a altura do incisivo ainda preservada. Então, nós temos, né, a desoclusão da região posterior preservada, mas já uma parte alinhando em zero, deixando mais confortável para o paciente. O que a gente vai fazer agora é a mesma coisa do outro lado. Bom, então já foi removido o excesso mais grosseiro do jig, utilizando uma Max Cut, que é uma fresa de corte mais grossa. E nós agora vamos remover uma quantidade menor, né, começando a dar já o acabamento ao jig, com uma fresa de corte menor, que é uma fresa tipo mini cut. As fresas tipo mini cut, né, elas têm diversos formatos. O que caracteriza ela sempre vai ser um corte mais fino, tá bom? Essa é uma fresa mini cut, né, ela tem um corte mais fino de parede plana, né, ela é uma fresa cilíndrica, que para o jig, construção do jig, é uma fresa interessante, porque a gente vai sempre manter, né, em mente em preservar a linha média do jig, que é onde vai dar a nossa altura, e a gente vai desgastar aqui essa região mais plana, sempre com a fresa levemente inclinada, deixando aquela ideia de telhado que eu falei, e alinhando aqui o bordo do jig em zero com a mucosa do paciente. Então agora a gente vai desgastar o jig utilizando uma mini cut, já dando um corte mais fino e a forma final do nosso jig.
Bom, então nós temos o nosso jig feito o acabamento, nós colocamos no nosso paciente, e daí nós temos então a nossa linha média preservada, como vocês podem ver aqui, a linha média está preservada. O jig ele está alinhando com o palato do paciente, deixando confortável. Então a linha média é preservada aqui na região palatina. E o nosso jig, por vestibular, também com uma boa simetria entre os dois lados. E preservando aquilo que a gente quer, que é uma abertura na região posterior dos dentes. Lembre-se, essa abertura na região posterior dos dentes, ela vai se dar, a quantidade de abertura, a quantidade de desoclusão que a gente vai querer na região posterior, vai ser dependente do objetivo com que a gente quer o jig. Se a gente quer um jig para estudo da oclusão, a gente vai deixar estudo da oclusão, né, num articulador semi-ajustável, a gente vai deixar essa abertura o menor possível, entre meio a 1 milímetro. Se o objetivo da construção do jig é a montagem no articulador para a confecção de uma placa ou de um aparelho meio relaxante, né, uma placa reposicionadora da mandíbula, daí a gente vai deixar de 2 a 3 milímetros de abertura na região posterior. Então o nosso jig ele está basicamente finalizado. O que está faltando agora e que é extremamente importante, já que o jig é de uso clínico, é o acabamento final e o polimento. O acabamento final e o polimento será dado através de borrachas específicas para acabamento de resina acrílica. Então, o polimento começa com a borracha de grano mais grosso, normalmente é uma borracha na cor cinza ou cor verde, ou começa com a verde, depois a cinza, e finaliza com a borracha de polimento, que é a borracha amarela. Então, nós damos início ao polimento com a borracha de corte mais grosso. Então foi substituído agora para uma borracha de polimento final. Por último, uma escova para a gente abrir bem o brilho desse nosso jig.
Então, após o polimento final, o nosso jig ele está finalizado e daí a gente vai instalar esse jig no paciente. Então, nosso paciente, nós colocamos daí o jig, né, e observamos a altura oclusal. Após isso, a gente utiliza o carbono para fazer a marcação da altura, e o ideal é que nós tenhamos o toque do carbono o mais centralizado possível. O mais centralizado possível, né? Aqui como a gente tem o nosso contato. Então nós temos um contato bem centralizado no nosso jig, que é exatamente o que a gente quer. Caso o contato não esteja tão centralizado, daí nós vamos removendo, né, o contato até encontrar o contato mais centralizado possível. Bom, finalizado isso, nós temos o nosso jig terminado, tá bom? Lembrando algumas observações que é sempre importante a gente, né, saber. Isso é um manequim, mas na verdade nós trabalhamos, isso é um procedimento clínico, então esse jig ele é feito diretamente na boca do nosso paciente, e para isso nós precisamos ter todo o EPI. Né? A gente aqui trabalhou sem todo o EPI preconizado, porque é uma demonstração e vocês precisavam ver eu falando para poder entender melhor. Mas, tanto na disciplina, na fase laboratorial quanto em clínica, todo o EPI é sempre necessário. Ok? Muito obrigado pela atenção e espero que vocês aprendam e desenvolvam essa técnica com habilidade. Até mais, muito obrigado.